Provérbios capítulo 8, hoje é a segunda parte do capítulo 8 que a gente vai ler, versículo 22, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, e nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, pois felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios, o livro da sabedoria. Cada capítulo nós estamos destacando um princípio de sabedoria, uma lição de sabedoria. E o capítulo 8 nós falamos que podemos destacar o princípio de prestar a atenção, estar atento, alerta. O texto começa, o capítulo 8, nós falamos ontem, dizendo que a sabedoria, ela clama. Deus está todos os dias buscando falar conosco. Nós é que precisamos parar para dar atenção. Todos os dias, Deus tenta falar conosco através da criação, através de conselhos dos nossos pais, através de palavras que nós estamos ouvindo. Deus está tentando falar conosco. Tem muitas pessoas frustradas dizendo: eu queria que Deus falasse comigo, mas na verdade, ela não para ouvir Deus, ela não para prestar atenção que Deus está buscando falar com ela, através de circunstâncias da vida. Às vezes através de uma exortação, através de um conselho, através de algo que você fica sabendo, Deus quer te ensinar uma lição. Através de um louvor, através de uma palavra, através de uma leitura, Deus quer falar, Deus está tentando falar conosco todos os dias. Deus tem prazer de falar com seus filhos, porque Ele quer nos guiar à verdade, Ele quer o melhor para nós, Ele quer nos livrar do mal. Mas o texto fala que nós precisamos prestar atenção. E a partir do verso 22 que a gente leu hoje, Provérbios 8 nos mostra a sabedoria com uma personalidade. Por isso em Provérbios, muitas vezes, a sabedoria vai ser revelada como a própria pessoa do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que em Jesus está toda a sabedoria de Deus. Você quer saber como você precisa viver com sabedoria? Imite a Jesus. Pense o que Jesus faria no meu lugar. Ah, mas eu não sou Jesus, mas você é discípulo, ou se for, é óbvio, aqui nós estamos trabalhando com a possibilidade. Se você quer ser discípulo de Jesus, o discípulo precisa imitar a Jesus. A sabedoria de Deus está nas Escrituras Sagradas, a sabedoria de Deus está na palavra, nos conselhos bíblicos. A Bíblia diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta no meio deles, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 1 diz isso. Isso vai enchendo a gente de sabedoria. O texto mostra que a sabedoria está com Deus, esteve com Deus desde a eternidade. Versículo 23, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio. Deus fez tudo com sabedoria. Você já percebeu os detalhes da criação? Você já percebeu como que o nosso corpo foi formado por Deus de uma forma tão sobrenatural e inexplicável? Os maiores especialistas de cérebro não sabem quase nada.
acerca do funcionamento deste órgão do nosso corpo tão complexo. Deus fez tudo com sabedoria. Nesse capítulo está mostrando que a sabedoria é um atributo de Deus. E muitas vezes a sabedoria se confunde com o próprio Senhor Jesus. Ele está desde o princípio, tudo foi feito através da sabedoria de Deus. Os mares, assim como um arquiteto, versículo 30, eu estava com ele e era o seu arquiteto. A sabedoria de Deus. Amado, nós precisamos buscar essa sabedoria. O irmão Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz lá na sua carta que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria todos os dias. Mas lá em Tiago fala que é a sabedoria do alto e não a sabedoria terrena. A sabedoria terrena é essa esperteza que todos nós achamos que temos. A gente acha que sabe como fazer as coisas, tomar decisões. A gente acha que sabemos o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. A gente acha que a gente sabe. Mas Deus é quem sabe. Precisamos pedir a sabedoria de Deus em todos os passos, em todas as escolhas. Deveríamos todos os dias pela manhã acordar: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Por quê, irmãos? Por muitas razões, mas o texto mostra que os que escutam a sabedoria, versículo 34, olhe na sua Bíblia: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, feliz é o homem que dá ouvidos, que está às portas, que quer ouvir. Quanto mais eu e você desejarmos ouvir a Deus, mais Deus vai falar conosco. Quanto mais prazer em ouvir e obedecer, mais prazer Deus tem de falar conosco. Deus tem prazer de falar com quem tem prazer de ouvir e obedecer. Porque não é apenas falar: Deus falou comigo. Muitas pessoas se enganam, correm atrás de profecias para tentar falar: o que será que Deus quer falar comigo? Na verdade, nós precisamos ter prazer de obedecer a Deus. Porque todos os dias Deus está falando. E a palavra é a maior profecia. É a profecia verdadeira. Deus pode usar pessoas para trazer uma palavra, e geralmente quando Deus faz isso, Ele faz acrescentando a algo que Ele já está falando ao nosso coração, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ou então Ele nos dá uma palavra que depois Ele vai confirmar de alguma maneira, mas nós precisamos ter prazer de obedecer a Deus. Não é só ouvir a Deus para ter uma experiência mística, como tantas pessoas em várias religiões fazem. Elas gostam de ouvir algo que venha do sobrenatural. Nós precisamos ouvir a Deus no nosso coração, a voz da sabedoria de Deus. E aí o texto fala no versículo 34, no versículo 33 diz: sede sábios e não rejeiteis. O sábio não rejeita o conselho e o ensino de Deus. E o versículo 34 diz: feliz o homem que me dá ouvidos. Quanto mais você ouvir a Deus, mais feliz você será, mais pleno você será. A felicidade de Deus. Porque se você olhar para as pessoas que não conhecem a Jesus, elas têm uma falsa felicidade, uma alegria passageira, e alguns se enganam com isso. Olham para o mundo, vê as pessoas se divertindo e acham assim: meu Deus, meus amigos são felizes, olha só. É engano. A Bíblia diz que é uma alegria passageira, transitória, que não tem nem profundidade e nem tem a eternidade. Agora, quando você ouve a Deus, você tem a verdadeira alegria. A sabedoria traz alegria. Versículo 35, que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Quando nós decidimos caminhar no caminho da sabedoria, prestar atenção ao que Deus está falando, nós vamos alcançar o favor de Deus. Haverá um favor de Deus em tudo que a gente for fazer. Deus vai abrir portas, Deus vai nos dar graça. Não está dizendo que nós não vamos ter dificuldades, mas quando nós enfrentamos a dificuldade debaixo da sabedoria de Deus, nós vamos tendo discernimento, nós vamos aprendendo com as dificuldades, nós vamos suportando as tribulações, porque a sabedoria de Deus nos dá o favor de Deus. O favor de Deus é a mão de Deus sobre a nossa vida em todas as situações, tanto dando vitória, quanto nos dando forças para enfrentar os momentos difíceis. E aí, como termina o capítulo 8 de Provérbios: o que peca contra mim, violenta a própria alma. Os que me aborrecem amam a morte. Amado, duas expressões muito fortes. Primeiro, o pecado, ele abre ferida na nossa alma.
O pecado não é só o errar o alvo, o pecado, a desobediência não é só uma afronta a Deus. A desobediência, toda desobediência abre uma ferida na nossa própria alma. Nós nos machucamos, nós nos ferimos. No início parece muito bom. O prazer imediato do pecado parece que não tem nada demais. É igual uma coceira que você está coçando, mas daqui a pouco vai ferindo, e aquilo vai abrindo aquela ferida mais ainda. O pecado é assim. É um prazer enganoso, momentâneo, que leva a feridas, que leva a fracassos, que leva a vergonhas, que leva ao peso que o pecado traz. Então o texto fala: quem peca contra a sabedoria, quem não presta atenção no que Deus está falando, vai acabar se ferindo. E a conclusão é muito forte, ele diz: os que me aborrecem amam a morte. O salário do pecado é a morte. Parece, muitas vezes, não só na Bíblia, mas a própria psicologia usa desse termo, que as pessoas que começam a se entregar deliberadamente a alguns tipos de vícios, e aí no nosso caso aqui bíblico, aos pecados, de alguma forma parece que ela está num processo de suicídio progressivo. Ela está querendo indiretamente ou inconscientemente, ela está se matando aos poucos. Se a gente perceber, por exemplo, você chega a uma pessoa viciada numa droga, e você diz para ela: para com isso, e ela não consegue. É lógico que é muito amplo a questão, é muito ampla a questão, porque existe a dependência química, existe a dependência já física, porém, a pessoa que se entrega a qualquer nível de pecado, ela está num processo de suicídio progressivo, ela está se matando aos poucos, assim como Sansão, um exemplo para nós. Sansão brincava com o pecado, e cada vez que os inimigos vinham para prendê-lo, e ele vencia ali, Deus dava aquela graça, era a misericórdia de Deus, e ele achava que Deus ia estar com ele o resto da vida, era a misericórdia de Deus. Deus, eu creio, que até mesmo antes do cabelo dele ser cortado, Deus poderia ter deixado ele ser derrotado. O cabelo era um símbolo da consagração dele, é óbvio, Deus, ele respaldava Sansão nesse sentido, mas todas as vezes que ele começou a brincar, e dizia a Dalila: se fizer assim, eu perco a força. Ele estava brincando, mas chegou uma hora, que os inimigos entraram e vazaram seus olhos, o amarraram como um escravo, e ele terminou a vida de maneira fracassada, ainda que no final Deus derramou uma graça, uma misericórdia especial, dando a ele uma vitória grande, mas uma vitória com a perda da própria vida, morrendo e matando o seu ministério prematuramente. Amado, a sabedoria de Deus é para o nosso bem, é para a nossa vida, é para a nossa alegria. A sabedoria de Deus é para a preservação, é para o melhor que nós possamos experimentar na terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos prestar a atenção na voz de Deus todos os dias, através da palavra, através até mesmo de uma provação. O que Deus quer falar comigo? Deveria ser a pergunta todos os dias. Preste atenção à voz de Deus. Quem tem ouvidos, o que diz o Senhor Jesus às igrejas, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o Senhor hoje, nesse feriado de 7 de setembro, ouça o Senhor quanto ao chamado para você orar pela nação, ouça o Senhor quanto ao que você precisa alinhar a vontade dEle e lutar para vencer dentro da sua própria carne. Ouça o Senhor e seremos mais felizes e preservaremos a nossa alma em nome de Jesus.